Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E se você estiver escutando esse episódio antes do dia 31 de julho, a turma 2 da pós-graduação do Portal Fisiortopedia estão com as inscrições abertas, então corram lá. A turma 1 está acontecendo, está super interessante todo o processo, então é uma coisa bem legal aí que a gente está com novidade, tá? E hoje estamos aqui com um grande convidado especial, um futuro papai, nosso querido amigo de Brasília, porém no Rio, Gustavo Pacheco. Tudo bom, papai Pacheco? Obrigado. Pela primeira vez, quando vão me apresentar para alguma situação, falam primeiramente que eu sou de Brasília e depois eu vim para o Rio. Primeira vez que isso acontece. Amizade é para isso, Pacheco. Maravilha. Eu faço questão de falar que eu sou carioca. Já vai começar com intriga aqui. Não fomos nós que falamos nada, viu, gente? Tudo certo por aí? Pois é, cara. Obrigado aí pelo convite. É muito bom sempre estar com vocês. Há quanto tempo a gente não se encontra, né? Desde aquele passeio lá na Paulista que a gente fez uma caminhada boa, aquele domingão de sol lá em São Paulo, né? E aí vocês estão aí com frio agora. Faz parte, mas muito bom encontrar vocês de novo, poder trocar uma ideia com vocês. E o tema hoje bem interessante, né? O pessoal vai ficar bem intrigado. Espero, na verdade, que isso chame atenção para outras abordagens que a fisioterapia pode nos levar, que eu ainda acho que é um campo muito deixado de lado. O pessoal deve estar curioso ainda aí, mas vamos seguindo com as perguntas, daqui a pouquinho vocês vão entender. Teoricamente ele já virou o título, né, Pacheco? Então talvez o spoiler já tenha sido dado. Talvez. E Rafael Crescicalite, tudo bom, Rafa? Tudo ótimo, Fuco. Estamos aqui em plena primeira semana clínica do portal, né, na correria, mas Exato. Estamos gravando esse episódio aqui que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Eu sou suspeito para falar, né? Eu gosto pra caramba do assunto, mas acho que vai dar uma boa discussão. Boa. Então hoje eu tô aqui totalmente telespectador, de aluno, porque eu não entendo desse assunto, e ainda bem que o Rafa entende. Então vai ter várias palavras complexas, difíceis, e eu vou deixar o Rafa falar um pouco mais que eu hoje. E o Gustavo, obviamente, né, vai falar bastante sobre o assunto. Qual que é a grande importância e relevância desse episódio? Primeiramente, eu acho que o papel que o Pacheco tem feito também hoje na internet, na fisioterapia, é muito essencial, né? Quem conhece sabe o quanto que ele é famoso pelas questões de diagnósticos diferenciais, né? E a gente vai entender um pouquinho com isso, ele vai falar um pouquinho da formação dele e também do projeto que ele tem hoje, que é de mesclar um pouco essa questão da neuro com as coisas da musculoesquelética, né? Então, é um ponto super interessante. Pacheco, se apresenta para o pessoal, quem não te conhece, fala um pouquinho da tua formação e como que você começou a chegar nesse ponto de aliar as duas áreas aí. Foucault, eu me formei em 2006, estou com 15 anos aí de formado. E eu tive muita sorte de, na faculdade, eu ter tido aula com o Palmiro, e, né, para quem conhece, aí é instrutor do Mulligan, né? E eu trabalhei 10 anos diretamente com ele também. E também eu tive outra sorte de ter sido estagiário do José Vicente Martins, que é um instrutor do PNF. Então eu, ao mesmo tempo, vivenciava um pouco do que os dois faziam. Os dois e suas equipes, né? Então, e tinha muito essa troca, né? O Palmiro lá atrás sempre falou já de neurofisiologia, neuroanatomia, de questões mais cerebrais mesmo envolvendo ortopedia. E o pessoal do Vicente, ao mesmo tempo, utilizava o PNF na ortopedia. E eu lembro que eu fui fazer o PNF em 2006 pensando neuro. Que quando eu comecei a faculdade, eu queria ser fisioterapeuta de jogador de futebol. Porque eu sou um jogador de futebol frustrado. Eu não pude seguir. Eu estava seguindo o caminho e coisas da vida me tiraram. Então eu pensei, bom, se eu não pude jogar, eu vou tratar.
vou fazer parte da equipe. Primeiro período eu tive aula de neuroanatomia, o Rafa deve me entender, eu vi o cérebro, eu me encantei. Eu vi o homúnculo de Penfield, eu me encantei. Eu falei, é isso que eu quero trabalhar. Então, eu fui atrás do PNF pensando que iria lidar diretamente com questões neurológicas somente. AVE, Parkinson, esclerose múltipla, enfim. E aí daqui a pouco eu vejo, como era um curso básico, daqui a pouco uma aula de ombro, síndrome do impacto, tendinite de manguito. Eu falei, ué, o que está acontecendo aqui nesse curso? Tem alguma coisa estranha. E aí veio uma palavra, uma siglazinha chave, Foucault, que me abriu a cabeça, que é CIF. Eu acho que hoje, se a gente não avalia, independente da área da fisioterapia, se a gente não avalia baseado na CIF, o nosso tratamento ele não está totalmente focado. Seja na ortopedia, seja na respiratória, UTI, existe a CIF na fisioterapia vestibular. Então, em 2006, eu tive o contato pela primeira vez com a CIF no PNF, não foi nem na faculdade. E aí eu me formei, acabei o estágio com o pessoal da Vicente e fui trabalhar com o Palmiro 6 meses depois. Eu tive aquele gap de 5 meses de desempregado, pensando o que ia fazer da vida. Quase fui embora do Rio de Janeiro para o norte para ficar com a minha família lá e acabei ficando aqui. E aí eu comecei também a atender muito idoso. E aí a ideia do equilíbrio começou a me chamar a atenção. Eu falei, pô, interessante isso aí. Até que um dia eu conversei com o Palmeiro e falei, Palmeiro, e o equilíbrio? Tem algum foco, algo mais específico? Ele falou, tem. Existe a reabilitação vestibular. Eu falei, tá bom. E aí, quem faz isso aqui? Ele falou assim, tem o André Santos aqui no Rio. E eu fui atrás do curso. Então, em 2008, eu já atendia ortopedia, já atendia neuro. Eu ainda dividia um pouco na minha cabeça, tá? Eu ainda não tinha conseguido integrar isso direito. E aí fui fazer o curso, eu fiquei maravilhado. Falei, nossa, labirinto. A gente mal conhece labirinto na faculdade, né? Labirinto, suas conexões, seus núcleos no tronco cerebral, caramba, ligações com o cerebelo, enfim, fiquei com a parte oculomotora. Falei, meu Deus, o labirinto tem conexão direta com os olhos. Como é que pode isso? E aí eu fui fazer o curso. Primeiro paciente que eu atendi. Primeiro que no curso eu fiquei assim, não, isso aí não pode ser assim. Como é que tá falando que um paciente que já está aí há 3 meses com vertigem, tomando remédio, indo em vários médicos, fazendo vários exames de imagem, exame de sangue, ele não fica bom, aí faz um atendimento só, ele para de ter o sintoma dele? Não, isso aí é coisa de curso. Até que, Rafa, eu atendi a minha primeira VPPB. Eu fiquei, gente, não é possível, isso é uma maravilha. VPPB é uma vertigem posicional que é provocada por um deslocamento de alguns cristais que nós temos no labirinto. E é uma alteração mecânica. Então, se é uma alteração mecânica, tem algo fora do lugar. Se tem algo fora do lugar, nós colocamos de volta no lugar correto. Sem medicação. Medicação nenhuma vai empurrar nada para lugar nenhum. E aí eu comecei. Pronto, vamos lá. Gostei. Fui seguindo. Lembrando que a fisioterapia vestibular como um todo está inserida na fisioterapia neurofuncional, pela Abrafim, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional. Existe um departamento hoje até do qual eu faço parte. E um dia eu cheguei pro André e falei, André, pô, equilíbrio, vertigem, tontura é legal, mas vem cá. E a cervical? Não entra nesse caminho aí? Eu vejo os idosos, né, com aquela projeção anterior, às vezes, se queixando de dor, rigidez, e aí? Ele, não, tem a ver sim, eu que não trabalho muito com essa área. Mas existem 2 fisioterapeutas americanos que trabalham com isso. Os cursos são esses, procura o nome deles e tenta ver. Até que eu fui e falei, vou procurar. E em 2013, 5 anos depois do meu primeiro curso em fisioterapia vestibular, eu tive a oportunidade de ir para Utah, para a Universidade de Utah, e fui fazer o curso com o Robert Lendl.
né? Os dois que mais trabalham nessa linha, na parte da cervical, são Richard Clendaniel, que é até um dos autores do livro atual da fisioterapia vestibular, que na verdade é reabilitação vestibular, né? E o Robert Lendl. Fui fazer o curso com ele, um curso de 3 dias, curso muito legal. E ali foi que eu falei, gente, era isso. Eu precisava disso para realmente fazer essa integração aí da neurocortopedia na tontura. Eu comecei um pouco com essa ideia de diagnóstico diferencial, pessoal, muito pelo que eu vivenciava na clínica do Palmiro, porque era toda hora isso, toda hora. Ele falava muito, pessoal, de onde vem o sintoma, vamos prestar atenção nas fontes, vamos prestar atenção na natureza da dor, no tipo, irritabilidade, severidade. Então ele falava sempre uma lista de possibilidades, né? E o conceito Maitland é baseado nisso. Então ele falava muito na época, façam um curso de conceito Maitland. O Mulligan é muito bom, claro que é muito bom, a resposta terapêutica é instantânea, mas não tem uma avaliação tão grande, tão, digamos, tão de detetive assim, tão minuciosa, né, quanto o Maitland tem. Então, quando eu fui fazer a formação do Maitland, foi ali que me chamou mais atenção ainda. Eu fiz o Maitland a primeira vez em 2006 também, aqui no Rio. Em 2013, 2014 e 2015, a cada 6 meses eu fui para o Chile para fazer os módulos da Associação Internacional, que é do IMTA, que é a Associação Internacional de Professores do Maitland. E eu também já tinha feito um pouco de osteopatia, tinha feito uma pós-graduação em osteopatia pelo IBO, osteopatia musculoesquelética. Hoje em dia já é a formação inteira de 5 anos com o Médica Escolar de Madrid. Antigamente não, você fazia pós de musculoesquelética e depois você fazia os módulos avulsos, visceral, craniano, até fazer a prova do CO e fazer a tese do DO. Mas foi meio que junto isso na minha cabeça, Fulco, em 2013 e 2014, por ter feito essa formação na tontura cervicogênica e ter feito uma formação mais específica do Maitland. Ali que o diagnóstico diferencial começou a entrar muito, muito na minha cabeça, da necessidade. Porque eu lembro, vocês devem lembrar da época da faculdade, independente se o paciente tinha uma dor cervical ou no ombro, independente do tipo de dor, independente do que provocava a dor, o que nós fazíamos de cara? Deitávamos o paciente na maca. E aí saíamos mexendo nele. A gente fazia o famoso tudão, né? Você mexia em tudo, ele ficava bem, e você não sabia por que ele ficava bem, porque depois de 6, 7 manobras você retestava, né? E isso é um ponto que o conceito Maitland chama muita atenção. Isso para quem segue mais a parte manual, hands-on em si, né? O Geoffrey Maitland fala, façam no máximo 2 técnicas e retestam o paciente. Não deu certo, muda um pouco o raciocínio, vai para outro caminho, utiliza mais 2 manobras no máximo e retesta. Então é mais ou menos por aí. E aí eu vejo a necessidade do diagnóstico diferencial, pessoal, para quê? Para você não perder tempo e não se perder. Esse é o conselho que eu dou para o pessoal que está começando a fisioterapia. O diagnóstico diferencial é de extrema importância para guiar a sua abordagem e também para a gente não se deparar com uma red flag, né? Com uma bandeira vermelha. Eu acho que esses pontos são os que mais ficam na minha cabeça assim, para poder dar um toque para quem está começando agora na fisioterapia. Muito bom, Pacheco. E aí, entrando um pouco mais específico, né, na pauta, né, de hoje, quando a gente fala de vestibulopatia, de uma forma mais geral, né, quais são essas alterações, como são essas doenças, né, o que a gente engloba dentro desse nome guarda-chuva que são as vestibulopatias? Foucault, é interessante quando a gente pensa em tontura, porque a tontura ela segue o mesmo caminho da dor persistente. Da dor, na verdade, né? De que maneira? O Rafa aí já atende, né, também um pouco da parte vestibular. Eu já indiquei paciente para o Rafa até em São Paulo, aí eu tive essa possibilidade. Então, assim, quando você fala vestibulopatia, vamos traduzir, vamos jogar para a parte ortopédica e pensar, por exemplo, numa tendinite de manguito rotador, numa dor lombar. Quando vem o paciente com vestibulopatia,
na nossa avaliação pela CIF, a gente pensa nas disfunções também, né? Então, a gente pensa em hipofunção vestibular, que pode ser uni ou bilateral, e a gente pensa em VPPB. São as duas únicas possibilidades, únicas não, mas são as que mais nós procuramos encontrar numa avaliação. E a tontura cervicogênica vem como diagnóstico de exclusão. A gente nunca pensa nela de cara, tá? Isso eu estou fazendo uma analogia à dor lombar, à dor no ombro, porque a gente vai procurar fraqueza, restrição de mobilidade, o tipo de dor, para poder fazer essa abordagem. Então, nas vestibulopatias, a gente faz a mesma coisa. Pensando em doenças propriamente ditas, nós temos a síndrome de Meniere, que era bem comum, pelo menos aqui no meu nicho, aqui no Rio de Janeiro. O curioso vem, Foucault, que a labirintite propriamente dita, ela não é comum. E isso soa muito estranho quando a gente fala com os pacientes e com os alunos. Porque tudo é labirintite, né? Você tem uma tontura leve, é labirintite. Você tem uma tontura forte, é labirintite. Você tem a vertigem, que é a tontura rotatória, é labirintite. Você fica enjoado no carro lendo, é labirintite. Tudo chamam de labirintite. Mas essa é uma dica que eu dou, que é muito importante. Ela não é comum, tá? A mais comum causa de vertigem, que é o componente rotatório, por exemplo, é a VPPB, que não é uma doença. É uma desordem, é uma disfunção. Então, pensando em doença, síndrome de Meniere, neurite vestibular, como o Rafa acabou de falar. E aí é interessante, você falou diagnóstico diferencial. Quando a gente pensa na anatomia do labirinto, o labirinto, o sistema vestibular como um todo, a gente pensa na entrada, no vestíbulo mesmo, nos canais semicirculares e na cóclea. Tudo grudadinho ali, né? A entrada do vestíbulo divide parede com a cóclea. E aí, quando tem uma labirintite, Foucault, tudo isso é inflamado. Então, a doença envolve todo esse sistema. Quando eu falo de neurite vestibular, eu falo do nervo vestibular. Eu falo de uma ramificação do nervo vestíbulo coclear. Então, vamos lá. O nervo vestibular, ele inerva somente a parte do equilíbrio. Então, em diagnóstico diferencial, se o paciente chega para a gente e fala, eu estou sentindo rodar, estou com desequilíbrio, náusea e vômito. Aí eu pergunto, você está com perda auditiva, alteração auditiva ou zumbido? Se ele falar não, esquece, ele não tem labirintite. É obrigatório. Dentro do diagnóstico diferencial da labirintite tem que haver perda auditiva e ou zumbido. Porque quando você tem uma inflamação do sistema, a cóclea é afetada. Quando eu tenho uma neurite vestibular, eu não tenho alteração na cóclea. Tá? Então, em termos de doença mesmo, Foucault, essas são as mais comuns. Síndrome de Meniere, neurite e uma desordem, que não é uma doença, que é a VPPB. São as mais comuns que a gente encontra. E o interessante é, se eu avalio um paciente com uma síndrome de Meniere ou uma neurite, uma labirintite, eu vou procurar hipofunção, seja uni ou bilateral. Ou seja, de novo, vem a CIF na história, vem as disfunções, como é na dor também, da mesma maneira. Muito bom. E aí eu vou aproveitar, o Rafa já foi supervisor de um estágio de alguma coisa do tipo, de algum desses assuntos. Rafa, aproveita e fala um pouquinho dessa sua experiência, né, dessa parte, e realmente o que mais aparecia em relação a esse assunto das vestibulopatias ou de outras doenças relacionadas, né? Legal. Na verdade, eu tive um caminho aí, o Pacheco, a gente teve um caminho parecido com essa paixão inicial aí, e contínua aí pela parte da neuro, né? A gente só mudou o foco, muitas vezes o paciente que a gente atende, mas eu já contei essa história em algum outro episódio de podcast, mas ao longo da minha graduação eu tive a oportunidade, na verdade, de participar de um grupo que atendia pacientes com quadros de dor mais persistentes, que era o grupo da dor do HC, e isso me fez ter um olhar muito diferente para pacientes com queixas musculoesqueléticas, né? Era claro para mim que as explicações que eu tinha na faculdade sobre por que alguém tinha uma dor lombar não faziam muito sentido num paciente que tinha que fazer físio com a bomba de morfina na mão, aplicando morfina para poder participar da reabilitação.
E aí eu me interessei muito pela neuro e na época, obviamente, eu não tinha muita maturidade para entender, né, como aplicar isso ou como estudar isso dentro da musculoesquelética, então comecei a estudar neuro, fui buscar uma especialização que tinha um foco grande nisso, né, atendia musculoesquelética, mas atendia outras condições, que foi uma especialização de reabilitação funcional que eu fiz no HC. E eu me empolguei tanto estudando neuro, né, que eu acabei ficando de supervisor dos estágios ali, da pós-graduação do HC, tanto da neuro, e eu também ficava no estágio que atendia pacientes com quadros de dor mais persistentes, né, um estágio que tinha pacientes com queixas reumatológicas ou de origem reumatológica e também pacientes com quadros de dor crônica. E foi interessante porque, ao longo do tempo, eu fiquei alguns anos ali no HC como supervisor dos estágios, né, de especialização, e com o tempo uma coisa começou a chamar muito minha atenção, assim. Eu me empolguei estudando os temas sensoriais, né, inicialmente a parte mais somatosensorial, depois eu entrei de cabeça no estudo do sistema vestibular, e quando eu comecei a estudar mais a fundo o sistema vestibular, eu comecei a perceber que muitos dos pacientes que eu atendia, né, do perfil ali do Hospital das Clínicas, com muitos dos quais pacientes com dor, com comorbidades, né, pacientes que tinham várias queixas, muitos deles começavam, eu perguntando, né, eu acabava descobrindo que eles tinham algum tipo de tontura ou vertigem. Isso começou a me chamar a atenção, assim, porque eu atendia muito paciente com algum tipo de ataxia sensitiva associada com dor neuropática, né, que tinha associado ali a ataxia sensitiva, um déficit somatosensorial, e muitos desses pacientes relatavam tontura. Né? E estudando, eu acabei caindo de cabeça no sistema vestibular, acabei descobrindo que isso, na verdade, não é uma vertigem, né? Chama tontura oscilatória mesmo, que é uma sensação de estar pisando em ovos, como dizem os pacientes. Muito característica, assim, quando você fala isso para eles, eles falam, nossa, realmente é isso, né? Não parece que roda, parece que eu estou meio num barco, assim. E eu acabei entrando tão de cabeça nisso que eu, eu criei um ambulatório no Hospital das Clínicas de reabilitação vestibular na época. E eu criei um novo estágio ao longo do tempo, né, onde eu entrei em contato com a Otoneuro, lá do HC, e a gente começou a receber todos os encaminhamentos de pacientes com vestibulopatias. Isso foi uma experiência interessante, assim, porque eu tive a oportunidade de atender desde síndrome de Wallenberg, que é um AVC ali de quarto ventrículo, né, que pega os núcleos vestibulares e, enfim, gera um quadro clínico, uma disfunção devastadora ali, além de umas ilusões perceptuais bem malucas, né? Os pacientes relatam que eles sentem questão de ponta cabeça e tem muita náusea e desautonomia. Então, esse é um caso bem complexo de atender, mas eu acabei tendo uma experiência muito grande, assim, de avaliar pessoas, né? Esse meu ambulatório tinha uma característica interessante. Toda vez que algum outro ambulatório do complexo, né, nossos ali da fisioterapia, tinha algum, ou pedia algum diagnóstico diferencial, queria algum diagnóstico diferencial para questões de equilíbrio ou questões de tontura, eles faziam uma contrarreferência para o meu ambulatório. Então eu comecei a virar, na verdade, um ambulatório que eu recebia mais pacientes dos outros ambulatórios da Físio do que da própria Otoneuro. Pacientes que tinham instabilidade postural, né, pacientes que tinham diplopia ou queixas visuais, pacientes que tinham muitas vezes tontura, tipo de tontura ou vertigem, né? Então, minha história com a parte vestibular começou um pouco nesse sentido. E aí, com o tempo, né, já que eu gostava de dor, eu comecei a cair, acho que no que o Pacheco também caiu, que eu vou fazer uma pergunta para ele já, foi tentando entender essa associação, né, de disfunções aí de equilíbrio, de disfunções de estabilidade postural, queixas visuais, tontura e até outras queixas relacionadas ao sistema mais autonômico, né, como náusea, por exemplo, com queixas de dor na cervical. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? E a pergunta que eu quero fazer para Pacheco é: por que a cervical é tão importante nisso, né? Por que pacientes com dor na lombar, por exemplo, não vão apresentar instabilidade postural, diplopia, náusea, né, tontura, mas pacientes com dor na cervical podem apresentar todos esses sintomas? Então, o que a cervical tem? Qual que é o DEM dele? Rafa, eu vou voltar um pouquinho na sua pergunta, na sua fala, Por favor. que você falou muita coisa interessante aí, né? Então, olha só que legal. Imagina, pessoal, que você tem um paciente que chega com desequilíbrio. E aí você tem que começar a pensar, primeiro, né, quais são os sistemas que envolvem equilíbrio. Sempre que a gente for, sempre que chegar um paciente com algum sintoma, alguma queixa, a gente tem que pensar de onde pode estar vindo isso. O paciente, isso é raciocínio clínico, né? De onde pode vir? Bom, eu estou com 4 suspeitas de onde pode vir isso.
Se eu crio uma hipótese na minha cabeça, eu tenho que saber algum teste para comprovar essa hipótese. Se eu consigo comprovar ou não, aí eu vou direcionando, vou traçando o planejamento terapêutico. Então imagina que o paciente vem com desequilíbrio. Quais são os sistemas que nós temos? O visual, o somatosensorial e o vestibular. Sendo que, mais ou menos, Rafa, se eu não me engano, a partir de 2007 ou 2008, você até me corrija se você lembrar a data certa, a propriocepção cervical foi incluída. Então, os livros, os materiais mais novos que falam de equilíbrio colocam como 4 sistemas envolvidos em relação ao equilíbrio. E aí imagina, bom, se eu tenho 4 possibilidades, eu tenho que testar os 4 sistemas. E aí vem um paciente, como ele falou, uma ataxia sensitiva. Quantos pacientes a gente pega com diabetes, por exemplo, com neuropatia diabética, e às vezes ele nem tem noção do quanto ele tem de alteração do equilíbrio por conta da perda de percepção dele, dessa perda de percepção somatosensorial. É uma situação que, na maioria das vezes, vem de uma maneira muito progressiva e ele não percebe que a marcha dele está alterando. Ele não percebe que ele começa a pisar com força no chão para sentir, para ter um feedback de onde ele está pisando. E aí um paciente desse, as pessoas falam, olha, não, isso é um labirinto. Ele está com muito desequilíbrio. E aí você faz vários testes labirínticos, digamos assim, das funções do labirinto, e nada alterado. E aí você vai vendo a história, cara, diabetes é uma alteração sensitiva. Então o foco é outro. Você não vai ficar fazendo somente exercícios da fisioterapia vestibular com esse paciente, né? A fisioterapia vestibular é interessante porque ela lida com 3 filosofias: adaptação, habituação e substituição. Na substituição é legal porque, o que eles falam? Se você tem 4 sistemas que comandam o equilíbrio e um deles está funcionando de maneira errada, hipofuncionante, você estimula os outros 3. Essa é uma das ideias, né? Então, esse paciente com uma alteração, paciente com uma neuropatia diabética, por exemplo, eu posso utilizar exercícios vestibulares? Posso, mas eu tenho que utilizar a pista visual, tenho que fortalecer ele como um todo também, né, para poder compensar dessa maneira. E esse paciente, pessoal, ele às vezes é diagnosticado com uma alteração labiríntica, uma hipofunção bilateral. Porque, de novo, pensando em diagnóstico diferencial, um paciente com uma hipofunção vestibular unilateral, ele se queixa muito mais de mareio, de enjoo, de sensação de pressão na cabeça, uma alteração nos olhos. E o paciente com perda vestibular bilateral, ele se queixa mais da instabilidade postural. Então isso para a gente é um grande... Quando o paciente vai relatando, vai dando o relato dele, eu já começo a criar na cabeça, opa, parece ser uma unilateral. E aí eu vou fazer os testes que me levam para a hipofunção, né? Então, essa fala do Rafa aí foi puxando várias coisas. Você ia falar alguma coisa, Rafa? Você levantou a mão? Ia complementar aqui uma coisa na tua fala também, Pacheco, que é uma coisa até interessante, né? A gente, de fato, tem 4 sistemas ali que trabalham, o nosso sistema de movimento usa ali para manutenção de controle postural, né? Vamos lembrar que o controle postural não envolve só equilíbrio, envolve alinhamento também. E uma coisa interessante que eu percebo muito, eu acho que talvez você até também tenha uma experiência parecida, pelo que a gente já papeou, que que é uma coisa até engraçada, né? Porque, por exemplo, vários pacientes com ataxia sensitiva, com uma polineuropatia diabética, por exemplo, ou outras condições, eles vão tendo essa perda da função somatosensorial que não precisa chegar a uma anestesia, mas eles nem percebem de fato. Começa até aquela marcha talonante, só que de repente começa uma queixa de instabilidade tipo incapacitante. E é até interessante isso, né? Porque quando você vai olhar a faixa etária dessas pessoas, a maior parte delas é de meia idade. Aí quando você vai fazer aquela avaliação de todos os sistemas, várias vezes você percebe que esses sistemas trabalham de uma forma tão sinérgica, né? Que muitas vezes eles vão se compensando, só que com a idade a gente vai ter uma hipofunção natural do sistema vestibular, né? A gente perde um pouco da função visual. Então era muito comum eu ver pacientes que tinham um diagnóstico há muito tempo, já tinham uma hipoestesia há muito tempo, que de repente começaram a ter uma queixa de instabilidade mais incapacitante, né? Então, é até legal isso, porque, de fato, né,
esses sistemas eles vão se cobrindo, apesar de ter existe uma redundância, né? Mas dependendo da demanda das tarefas, a gente sabe que alguns sistemas vão ser mais eficientes do que outros para detectar e ajustar equilíbrio, só que é interessante ver o quanto esses sistemas conseguem se compensar, mas que em alguns casos, né, até por comorbidades, que eu acho que isso é interessante, né, pacientes com queixas musculoesqueléticas crônicas geralmente têm comorbidades, né? E a gente costuma não olhar para algumas delas, porque a gente entende que são coisas associadas, mas que não tem nada a ver. Mas quando a gente pensa no sistema como um todo, né, principalmente na parte sensorial como um todo, queixas visuais, um paciente com mais idade, começam a atrapalhar esse funcionamento adequado e cinético dos sistemas, né? O paciente vai ter uma perda natural da função vestibular, uma hipofunção também. Então, é interessante como a avaliação acaba sendo, tem que ser muito mais profunda, né, do que só avaliar o sistema vestibular. E você falou um outro assunto, eu não esqueci da sua pergunta da cervical, tá? Vamos chegar lá. Mas é porque o assunto ele é muito grande, cara. Você falou do síndrome de Wallenberg, né? E é interessante porque esses pacientes com Wallenberg, eles têm uma lateropução. E eu já recebi paciente com diagnóstico de alguma labirintopatia. Ah, não, ele tem uma alteração no labirinto porque ele cai só para a esquerda. E aí, quando você vai fazer os testes, além do desequilíbrio, que normalmente, pessoal, paciente com alteração labiríntica, ele tende a cair para um lado só, normalmente para o lado da disfunção. Então, existe aquela marcha vestibular, né, aquela ataxia vestibular, que você manda o paciente caminhar, manda ele fechar os olhos, ele vai indo na direção da lesão, ou para a esquerda ou para a direita. Isso na maioria das vezes. Só que esse paciente com síndrome de Wallenberg, além dessa lateropução, ele tem sintomas também que podem ser sintomas cerebelares, que o labirintopata clássico não tem. Então, isso é uma outra maneira de você fazer um diagnóstico diferencial rápido e outras questões também, como o Rafa falou. Então, isso aí é maravilhoso, cara. Você atendeu a possibilidade de diagnóstico diferencial que um paciente com desequilíbrio, com uma simples tontura te dá, é algo inimaginável. E também, Rafa, você foi falando aí da progressão de um paciente com uma ataxia sensitiva. Eu incluo, de alguns anos para cá, a gente incluiu na ficha de avaliação, além desse roteiro vestibular, principalmente em idosos, avaliar força e mobilidade de tornozelo, força e mobilidade, na verdade, no membro inferior como um todo, né? Porque esses pacientes, eles começam a caminhar de uma maneira alterada e eles perdem a capacidade de realizar todas as fases da marcha, né? Então, fase de apoio, a gente tem 5 subfases, né? Contato inicial, resposta à carga, apoio médio, apoio terminal, pré-balanço. Esses pacientes tendem a caminharem como? Eles não fazem mais o contato inicial, não fazem resposta à carga e eles pisam direto no apoio médio. Eles acabam não fazendo também um pré-balanço. Então, se você não faz todas as subfases da marcha, você perde a mobilidade que você deve ter no tornozelo, no joelho, no quadril. E aí fica aquele paciente que, além do desequilíbrio, ele começa a cursar com perda de mobilidade do tornozelo, o gastrocnêmio dele vai embora, o tríceps oral, na verdade, e é um músculo que a gente sabe que ajuda muito no equilíbrio, numa recuperação de equilíbrio. Se alguém chega e esbarra em você, atrás de você, você fica na ponta do pé para tentar se reequilibrar. Essa é uma tarefa. Você perde essa capacidade. E o quadril também. A gente acaba esquecendo, às vezes, de trabalhar, de testar a mobilidade do quadril. Então, pacientes com um outro toque, né? Pacientes com labirintopatia mais crônica, vejam o quadril desse paciente, porque ele tende a começar a caminhar em flexão. Ele perde a extensão. Quer dizer, na verdade, ele perde a neutra, né? Ele fica em flexão. E aí vem a articulação, a parte muscular, enfim, é um mundo de possibilidades. Então, existe essa interação na ficha de avaliação também. Uma avaliação mais neurológica e uma avaliação, entre aspas, ortopédica, não tenha dúvida, né? E aí, chegando na resposta do Rafa, da cervical, Rafa, essa pergunta é muito interessante porque você perguntou do porquê que a cervical provoca a lombar não, né? De uns anos para cá, pessoal, foram descobrindo algumas funções da cervical, né? Funções relacionadas à parte somatosensorial, a parte sensório-motora. Então, hoje em dia, o que nós sabemos de maneira resumida é que, primeiro, quanto mais alto for o nível cervical, C0, C1, C2, mais fusos musculares nós temos. Olha que interessante.
Isso já tem vários trabalhos descrevendo isso. E quanto mais força muscular, em tese, mais função proprioceptiva você tem, mais função sensório-motora você tem. Então não é incomum você atender um paciente idoso com dor cervical, que tenha desequilíbrio e ele também tenha perda de força muscular, tanto flexor quanto extensor, e perda de controle motor e de sinestesia cérvico-cefálica, que é um nome também utilizado para a propriocepção cervical. E aí, Rafa, vem o diagnóstico diferencial de novo. Esse paciente chega para você com uma alteração de equilíbrio grande, sem nada muito aparente no labirinto, e aí você vai ver aquele vovozinho com a cabeça assim lá na frente, todo duro. E muitas vezes já aconteceu comigo, só de mobilizar, de testar a cervical dele, ele já fala, olha, você mexe no meu pescoço e me dá uma sensação de tontura. Opa, alguma coisa pode ter aí. Então existem alguns testes que a gente pode utilizar de propriocepção da parte cervical. Outro ponto também que foi descrito, Rafa, ligações, né, hipóteses, tá? Da cervical com a parte oculomotora também, né? Então aí a gente consegue ver, existe um teste que é muito interessante, que foi descrito, se eu não me engano, em 98, que é um teste bem legal. A gente utiliza na fisiovestibular um teste de perseguição ocular, né? Cabeça parada, e o paciente ali fica seguindo os olhos. E aí ele não sente nada. Mas se a gente faz isso aqui com o paciente, ó, faz uma rotação do tronco e repete o teste de perseguição, aí ele pode começar a apresentar sintomas. Só para ilustrar Ele pode... quem só está ouvindo, né? O Pacheco virou a cabeça dele em 45 graus, ou melhor, virou o tronco dele e manteve a cabeça parada. O tronco, e continuou fazendo a perseguição. Então a ideia é você manter a cabeça parada, rodar o tronco para um lado, simulando uma rotação cervical, e aí fazer o teste de perseguição. O que muda desse teste para o primeiro? É a posição cervical. Então nessa segunda parte o paciente pode ter nistagmo, ele pode ter enjoo, ele pode relatar tontura, tá? E a gente coloca a culpa aí como se fosse da cervical como uma função sensório-motora. Então tem vários testes descritos na literatura já, tem o teste do Pointer, né, do laser também, que é muito conhecido, que você pede para o paciente mirar no ponto central, fechar o olho, virar a cabeça para a direção que ele relata o sintoma, a tontura, e ele tem que voltar para o ponto central de olho fechado. E a gente pede para o paciente fazer isso 3 vezes. A média, depois de 3 vezes, se ela for maior do que 7 centímetros, ele é tido como tendo uma alteração proprioceptiva. E aí existe uma ideia de reabilitação por repetição, entendeu? Esses são os 2 que mais a gente utiliza na clínica. Mas o que eu vejo mais, Rafa, da cervical, a importância ela é realmente a ideia proprioceptiva, né, relacionada ao equilíbrio. E aí tem vários artigos já falando, por exemplo, grupo de pacientes com dor cervical crônica e alteração de equilíbrio, alteração de controle oculomotor e alteração de sinestesia cérvico-cefálica. E aí quando você vai destrinchar o artigo, você vê uma neurofisiologia ali grande da ligação da cervical alta com núcleos somatosensoriais, ativando o córtex somatosensorial. Antigamente era muito uma hipótese, agora a gente já consegue ver uma comprovação mais firme nisso, entendeu? Por isso, não coincidentemente, já tem um boom de publicação, principalmente da Julia Treliving, publicando muito sobre isso, é bem legal. Então a cervical é isso, cara, ela tem que ser vista em pacientes com desequilíbrio, tonturas e vertigens. Lembrando que cervical não provoca vertigem, tá? Provoca tontura. Eu acho que é legal, assim, dessa fala, Pacheco, que, por um lado, talvez quem atende mais pacientes que talvez tenham queixas de instabilidade, né, postural, eu acho que fica a mensagem de que a gente precisa olhar os sistemas, né, o sistema postural como um todo. Isso envolve olhar não só a parte sensorial, mas a parte efetora também, né, desses sistemas, e não descartar o sistema viso-vestibular /cervical, né, nessa avaliação. Claro. Mas eu acho que é muito interessante, isso é uma coisa que sempre chamou minha atenção, o quanto, na verdade, nem pacientes, nem terapeutas
tem muito forte na cabeça isso, né, de que a dor cervical pode vir associada com esses sintomas. É muito comum, assim, talvez a cefaleia tensional, uma queixa associada de dor que refere para a cabeça com dor na cervical, uma coisa mais conhecida, as pessoas até associam, mas poucos pacientes, inclusive, relatam isso para os terapeutas deles, né? Que eles sentem, quando está pior a dor na cervical, que eles sentem que eles não conseguem ler, né? Que eles perdem o foco da visão, a vista fica cansada, né? Eles não relatam Exato. que eles sentem náusea, não relatam que eles ficam com essa sensação de tontura. E o que a gente percebe é que, por mais que a prevalência em pessoas com dor na cervical, né? Não é todo mundo que tem esses sintomas, algumas populações têm mais, né? O chicote cervical, por exemplo, parece ser uma população que predominantemente tem essas alterações. Mas é interessante porque quando você começa a perguntar para eles, para os pacientes com dor cervical, se eles têm algum desses sintomas, eles normalmente relatam algum desses sintomas, né? Isso é uma coisa interessante, assim. E eu já atendi, inclusive, o Pacheco me indicou alguns pacientes para avaliar nesse sentido, que tinham queixas muito funcionais, no sentido de que a pessoa estava bem, uma pessoa rígida, jovem, né, que tinha aquela queixa de dor na cervical, ocasionalmente, às vezes quando fazia alguma tarefa, algum treino específico, né? Mas a pessoa falava assim, nossa, eu não consigo fazer um treino funcional, porque toda vez que tem muita puxada, nossa, me dá uma tontura. E olha que louco, né? Toda vez que ela tinha um pouquinho de tensão aumentada na cervical, ela sentia tontura. Essa foi a queixa dela, né? Foi até por isso que eu atendi uma vez uma paciente que o Pacheco me indicou. Eu acho que é legal entender esses dois lados, né? Sim, com certeza. E falando em funcional, Rafa, às vezes as pessoas não têm noção. Então, assim, pode ser fazendo exercício, pode ser às vezes parado só de mexer os olhos para ler alguma coisa. Então, um paciente desse que tem a dor na cervical, pode ser que esse sintoma esteja vindo de algum componente da cervical, sim. Lembrando que, pessoal, não é alteração estrutural na cervical, não é por degeneração, não é por oncoartrose, não. A falha sensorial, que pode ser a perda de força, pode ser a perda de controle motor, alteração de controle motor, pode ser a sinestesia cérvico-cefálica, enfim, não estrutural, mas sim funcional. Pacientes que às vezes estão caminhando e aí vão virar a cabeça de um lado para o outro no shopping para olhar a loja e aí sentem desequilíbrio, né? Então, porque existem vários reflexos atuando aí, tanto reflexos vestibulares primários, secundários. A gente tem o RVO, que é o reflexo vestibulocular, que trabalha com a fixação ocular, mas que às vezes quando ele falha, você tem o cérvico-ocular, que é um secundário, mas que ele tenta compensar a falha daquele ali. Então, às vezes, um simples exercício, Rafa, de ficar rodando a cabeça, você está ativando ali milhões de reflexos que tem a ver com o labirinto e você nem tem noção, porque são reflexos secundários cervicais, mas que atuam também. Então é um mundo de possibilidades aí. E você falou da cefaleia, isso é muito legal a gente falar, porque um paciente clássico com cefaleia tensional, ele não tem tontura, mas nada impede dele falar que tem tontura também. E aí fica naquela história, e aí? Será que é da cefaleia tensional? Será que é uma migrânia vestibular? Será que ele tem a cefaleia tensional e também tem uma hipofunção vestibular? E aí vem a gente tentar fazer o diagnóstico diferencial pelo que tem de fisioterapia vestibular, pelo que tem nos guidelines da fisioterapia vestibular, nas associações que divulgam aí, né, o diagnóstico diferencial, e também cabe a gente ficar atento ao que foi publicado em 2018, né, na Associação Internacional de Cefaleia, né, sobre as desordens de cefaleia, lá divulgando mais de 314 tipos de cefaleia. Então a gente tem que ficar atento a tudo aí para poder chegar num diagnóstico diferencial mais correto, né? Eu vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta meio de ignorante. Vou fazer meu papel aqui nesse episódio. A palavra diagnóstico diferencial ela é muito interessante, né? Ela traz algumas questões de você encontrar algo além do diagnóstico principal, né? Para ver se o Rafa falava muito isso, né? Sobre subdiagnósticos, né? E aí a minha pergunta é, né? Muitas vezes a gente fala, o Pacheco falou, tem algum momento de você não perder nenhuma red flag, que também é uma da preocupação nesse meio do caminho. E aí, eu acho que pelo assunto ser novo e o papel desse episódio é apresentar alguma coisa diferente, quando que realmente a gente sabe que tem a fisioterapia e ela é essencial, e quando encaminharia para um outro profissional, e quais seriam essas outros profissionais que a gente poderia indicar? Então, eu acho que essa é uma pergunta
que para mim faria diferença no sentido, eu vou puxar, eu normalmente indicava para o Rafa, né? E aí hoje a gente acaba não tendo o Rafa mais atendendo, mas e o Pacheco mora muito longe, né? Então, assim, como funciona esse processo? Então, Foucault, existe uma área um pouco desconhecida ainda, que é a otoneurologia. Então, a otoneurologia é uma área que lida diretamente com tonturas, vertigens e desequilíbrio. Quem trabalha nessa área são médicos, otorrinos e neuros, na maioria das vezes, fonoaudiólogo e fisioterapeuta. Tá? São essas 3 profissões que acabam trabalhando diretamente nisso. Foucault, o que a gente usa muito no exame à beira do leito, né, o bedside examination, é a avaliação do nistagmo. Isso para a gente é de extrema importância. Né? Existem inúmeros tipos de nistagmo. Até postei nos stories esses dias aí, um perfil de um neurologista do Ceará, se eu não me engano, e ele botou vários tipos de nistagmo. Então, um exemplo simples. O paciente chega para você, Foucault, reclamando: eu estou sentindo tudo rodar. E aí você olha no olho dele e você percebe que os olhos dele estão batendo assim, para a esquerda. Ou seja, o nistagmo para a esquerda, o tempo, a fase rápida para a esquerda e a fase lenta para a direita. E aí você fala para ele assim, olha para o meu dedo e segue o meu dedo. E aí você leva para a esquerda e a velocidade do nistagmo aumenta. Você fala para ele, continua olhando para o meu dedo e leva para a direita. Se o nistagmo parar ou diminuir a velocidade, provavelmente isso é uma alteração periférica, que você não tem que ficar tão preocupado assim. Agora, se você tem, lembrando que neurite vestibular é uma situação periférica, labirintite é uma situação periférica e VPPB também é uma situação periférica, tá? Só que na VPPB você não vai ter vertigem sentado ou de pé, é só com mudança de posição de cabeça no espaço. Agora, o paciente chega para você e fala, eu estou sentindo tudo rodar. Olha para o meu dedo, vai para a esquerda, ele bate para a esquerda. Agora, olha para a direita e o nistagmo troca de direção para a direita, isso é muito complicado. Provavelmente é uma alteração central. E aí pode ser um tumor, tem que ver várias possibilidades. Tá? Um que é muito comum é o neuroma do acústico. Tá? Super comum nesses pacientes. E ele troca para várias direções. Esquerda, ele vai para a esquerda. Se pede para seguir para a direita, vai para a direita. Se pede para olhar para cima, vai para cima. Ele vai trocando de direção. Tá? Então, assim, pensando nisso de bandeira vermelha ou de encaminhamento, se eu vejo um paciente que segue ali o exame oculomotor normal, na VPPB dá positivo, eu já faço a manobra e acabou a história. A gente não encaminha para ninguém. Mas se ele vem sentado, já tem um nistagmo batendo, eu já penso, alguma coisa está acontecendo fora do padrão. Se esse paciente veio para mim porque já me conhecia e não foi nenhum médico, e eu faço esse teste, por exemplo, do nistagmo, e eu vejo que parece ser algo periférico, eu encaminho para o médico falando, olha, teste oculomotor apresentou isso, nistagmo isso, teste posicional nada, enfim, pelo histórico parece alguma vestibulopatia periférica. E aí ele vai fazer a avaliação dele e vai chegar numa conclusão. Ou eu faço o exame do nistagmo e vejo que ele troca de direção e falo, olha, parece ser algo central, né? Enfim, tem que... Aí, de repente, faz um exame de imagem, faz o BERA, que é um exame muito focado em nervo craniano, e aí ele vai seguir a direção dele. Mas o nistagmo ele é de extrema importância, Foucault, de extrema importância. A gente tem uma siglazinha que é o HINTS, H-I-N de nariz, T de tatu, S, que significa o seguinte, o HI é de Head Impulse, que é um teste que a gente faz com a cabeça para hipofunção, e o N também tem a ver com nistagmo, tá? E o TS tem a ver com Test of Skill, que é um teste que a gente oculta a visão, e esse é um teste importante à beira do leito também. Você manda o paciente olhar para o seu nariz e oclui um dos olhos. Se ao tirar a mão, os 2 olhos fizerem isso aqui, essa batida para baixo, isso também pode ser um sinal de uma alteração central. Então é H-I-N-T-S, é o HINTS. Isso aí é clássico de exame à beira do leito e é utilizado em emergência também, para ter uma noção de periférico, central, faz manobra, não faz, manda para o exame de imagem, não manda.
Mas é mais ou menos isso. E fono, Foucault, normalmente a gente manda assim, se vem um paciente para mim que eu acho que é uma síndrome de Meniere, por exemplo, e pode ter algum componente auditivo mesmo para a gente confirmar, a gente manda para o otorrino e para o fono para eles fazerem o que cabe a eles lá, que são situações que a fisioterapia não trabalha, entendeu? Não, muito bom. E ainda um pouco, de certa forma, a gente está no momento meio final aqui. Acho legal falar literalmente do tratamento, né? Das principais, o papel principal, o papel da fisioterapia. Vocês já falaram algumas coisas, né? Realmente, quando seria essas manobras que são de alívio rápido e tem uma resposta muito interessante. E principalmente, né? Como que estão as evidências nessa área da reabilitação musculoesquelética e em vestibulopatia. Fazendo um histórico breve, só para você ter uma ideia, o mundo da tontura começou a ser falado, foi mais ou menos na década de 40, tá? 1942, por aí. E teve um gap enorme de 40 até 90. E em 1990 que começaram as publicações dos primeiros testes de VPPB. Epley, por exemplo. E aí depois vieram, né, desculpa, o Dix-Hallpike, o teste de Dix-Hallpike, depois manobra de Epley e por aí vai. Então, assim, foi que nos últimos 20 anos a literatura melhorou muito na área da reabilitação vestibular como um todo. Muito, muito, muito. Então, nós temos hoje, só para você ter uma ideia, o último guideline, existe um guideline de VPPB, que ele tem, se não me engano, 3 anos. Tem um guideline de hipofunção, que se eu não me engano ele tem por volta de 4 anos. Então, na dúvida, é só procurar um guideline e você já encontra guideline das duas disfunções maiores que o fisioterapeuta trabalha, VPPB e hipofunção. Então, o que é interessante, VPPB, Foucault, é manobra. Não existe outra terapêutica a ser oferecida. Não existe medicação para VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna, que é a mais comum. Então você pode ter certeza que agora, terça-feira aí, pessoal, tem muito idoso, muitas pessoas, adultos, jovens também, sentindo tudo rodar e não tem noção de que a manobra pode ajudar. E estão lá tomando Vertix, Labirin, Betina, enfim, e não vai funcionar. Só que às vezes... E medicamentos que não são inócuos, né? Exato. Muitas vezes, além de atrapalhar na recuperação vestibular ali, né? Porque habitua um sistema, muitas vezes você não permite que a pessoa consiga lidar com a situação, né? Mesmo em outros casos fora da PPB. E ainda tem outra coisa, Rafa, tem medicações que a longo prazo, por exemplo, Labirin a longo prazo pode provocar um parkinsonismo. Então tem que ficar muito, muito atento a isso, né? Então o VPPB é manobra, né? Existem 3 testes principais para VPPB, que é o Dix-Hallpike para canal anterior e posterior, o Raw Test, que é o teste de rolamento para o canal lateral, e existe um outro teste que é o Heads Hanging, que é específico de canal anterior. E para cada canal, Foucault, tem manobra específica, tem as manobras principais, as modificadas, tá? Tem muita variação. Na hipofunção, é o que a fisioterapia faz, gente, é movimento, né? Paciente com tontura, vertigem, desequilíbrio, ele é tratado com movimento, repouso é a pior coisa que tem. E assim como a dor, existem os pacientes com tontura crônica. Existe uma disfunção chamada TPPP, que é a tontura perceptual postural persistente. É um paciente que reclama de tontura, de desequilíbrio, mas que não tem nenhum teste positivo para nada labiríntico. É muito curioso isso. E morre de medo de cair, tem um risco de queda grande, tem cinesiofobia. Olha o paciente com dor crônica aí, é a mesma coisa. Então os pacientes com tontura também têm cinesiofobia, também têm hipervigilância. Eles falam assim, não posso virar a cabeça para a esquerda porque eu vou ficar tonto. Eu não posso me abaixar porque eu vou cair. É igualzinho. Só que o mundo da dor está muito mais à frente já, né? Então é isso, o foco de hipofunção é movimento. Então existem exercícios de coordenação cabeça e olhos, que a gente utiliza para melhorar alguns reflexos. Existem exercícios que você utiliza, que são exercícios de habituação que você provoca o sintoma, que é para habituar mesmo. Só que conforme você vai repetindo o movimento, o sintoma vai sumindo. Como se fosse uma somação, né? E existem exercícios de substituição, que são exercícios de superfície instável. Lembrando aqui, numa polêmica grande,
exercícios de superfície instável ativam o labirinto. Eles não ativam a propriocepção do tornozelo, mas acho que isso é assunto para um outro podcast. Então, essas são as possibilidades. Testes e manobras para VPPB, e na hipofunção é adaptação, habituação e substituição. Isso, num resumo, é o que a fisioterapia vestibular atua hoje em dia. E tem muito material já também para cinetose, que são pessoas que estão no carro lendo algo e ficam enjoadas, pessoas que ficam no avião enjoadas, pessoas no barco que ficam enjoadas, né? E elas ficam sempre assim, por que isso acontece? E a resposta é muito simples. Quando você sai do barco, ou do avião, o seu sistema como um todo, ele demora a entender que você já saiu daquele lugar. Ele continua falando ainda, eu estou no barco oscilando. Só que você já foi para a terra firme. Então gera um conflito sensorial. Então grande parte do tratamento desses pacientes é em cima de estímulos sensoriais. Tá? E já tem muito material também para criança. Eu não trabalho com a pediatria, mas é um trabalho também muito interessante. Crianças, Rafa, com dor de cabeça, com dificuldade de foco, dificuldade de atenção, às vezes vem de uma alteração vestibular. Muito legal. Vou pedir para o Rafa também falar as palavras, entre aspas, finais em relação a toda essa parte de tratamento. Depois ainda Pacheco volta para dar uma dica final para quem quer começar a estudar essa área aí. Então, Rafa, por favor. Bom, eu acho que foi uma coisa que é verdade, né? A gente tem realmente uma área de estudo, na verdade, uma qualidade de evidência maior na musculoesquelética e na dor do que a gente tem nessa área específica, né? Então, tem muita coisa nova surgindo aí. De quando eu fiz as formações também de tratamento de reabilitação vestibular para agora, muita coisa mudou. E é uma coisa interessante, né? A gente tem, com relação especificamente à tontura cervicogênica, tem várias propostas de tratamento aí na literatura, né? De tratar não só a cervical, mas tentar tratar a parte de equilíbrio, a parte de disfunção oculomotora. A qualidade da evidência ainda não é muito boa. Acho que a literatura vai avançar um pouco nisso para falar para a gente ainda se para quem tem tontura tem que tratar diferente, né? A gente trata diferente quem tem tontura associada à cervical de quem não tem. Resposta da literatura ainda não sabemos, né? Mas acho que tem um caminho bom aí, muito promissor para avançar nesse sentido. Então, é uma área muito legal e eu acho que é uma daquelas fronteiras que a gente percebe claramente para quem atua que a fronteira entre a neuro e a musculoesquelética ela é muito tênue, né? Na verdade, ela não deveria existir, mas acho que esse é um daqueles momentos, uma daquelas populações onde a gente percebe o quanto tem overlap entre essas áreas, né? Então, para quem veio do lado da neuro, é muito fácil continuar enxergando o sistema do ponto de vista neurológico em pacientes musculoesqueléticos, né? Eu brinco que minha formação de base foi essa, eu continuo até hoje enxergando por esse prisma, assim. E tem muita aplicabilidade, eu acho que tem muitas condições onde olhar para pacientes com queixas musculoesqueléticas, não vou nem dizer só dor, mas com um olhar além da musculoesquelética, né? Seria muito vantajoso, né? Como o caso que a gente falou aí de instabilidade, desequilíbrio, queda, vários casos onde a gente tem pacientes com disfunções sensoriais associadas, né? E muitos outros aí onde a gente tem processo de inibição muscular acontecendo, né? Eu acho que tem na neuro a gente tem um conhecimento muito legal sobre a ideia de que não existe conceito de músculo isolado, né? Se você quiser estimular músculo inibido, você precisa pensar numa perspectiva de sinergia e na função para fazer isso. Então, eu acho que a musculoesquelética tem muito a avançar incorporando conceitos da neurofuncional. Muito bom. Rafa, eu costumo ouvir os podcasts da fisioortopedia quando eu estou correndo na esteira. Eu já postei várias vezes isso no Stories até, ou quando eu corro na praia, enfim. Uhum. Eu imaginava, mas eu não tinha a real noção de como é difícil encerrar um assunto com vocês aqui. Rafa, eu vou falar muito rápido, que eu sei que vocês já querem terminar pelo tempo que nós já falamos aqui. O que a gente tem, que eu lembro, eu acho, se eu não me engano, a última revisão sistemática de terapia manual em tontura cervicogênica, se eu não me engano, Rafa, eles conseguiram pegar, acho que 32 artigos no geral,
E depois de todo aquele screening de avaliação de metodologia dos artigos, sobraram 4 artigos. E dos 4 artigos, 3 são da mesma autora, que é a Susan Reid. O outro autor eu não vou lembrar aqui agora, mas até a pontuação Pedro desses artigos são 5, 9, 1, 5, 1, 8 e 2, 9, alguma coisa assim, tá? Só que fica o curioso seguinte, Rafa, a tontura cervicogênica ela ainda não tem um padrão definido de diagnóstico. Então me responda, como é que inseriram esses indivíduos nesses trabalhos? Nem o público base a gente tem certeza que receberam o diagnóstico correto. É muito complicado trabalhar com tontura cervicogênica, que dirá definir os grupos, né? Mas no melhor, entre aspas, o melhor artigo que tem, eles pegaram, se não me engano, 80 e poucos indivíduos e separaram em 3 grupos. Um recebia técnica do Mulligan, outro recebia técnica de mobilização passiva, que chamaram de Maitland, mas eu não gosto de chamar isso de Maitland, isso é mobilização passiva, Maitland é um conceito, não é uma técnica. E o terceiro grupo, que é o placebo, foi um laser desligado. E eles utilizaram a escala visual análoga de tontura, usaram o DHI, que é o Dizziness Handicap Inventory, que é uma escala de incapacidade geral, e viram que um follow-up de 6 meses, o Mulligan se mostrou mais eficiente, se mostrou melhor nos desfechos, no DHI e na intensidade. Só que a longo prazo, pessoal, depois de 1 ano, tudo ficou mais ou menos a mesma coisa, menos o laser desligado, claro, tá? Mas o que isso nos mostra? O Mulligan, ele é um pouco mais eficiente, eu acho que por ter um componente ativo, né? Toda essa parte cerebral, essa parte de volição do paciente de fazer algo, né? Então, assim, na dúvida, pessoal, você quer trabalhar com paciente com tontura cervicogênica, utiliza o Mulligan, tá? Não existe nenhum outro conceito que tenha comprovação. Não tem artigo de osteopatia na tontura. Aí vem uma outra polêmica, as pessoas estão colocando osteopatia dentro de curso de fisioterapia vestibular, #pronto falei. E quiropraxia também só existe, por enquanto, estudo de caso. Então, na pior das hipóteses, testem o Mulligan. Eu sinto tontura quando eu faço extensão. Teste o Snags, se você souber fazer. Se funcionou, manda um self-Snags para casa. Um exemplo, que é o que eu faço hoje em dia. Tá? E a última palavrinha, prometo, ainda dentro do que o Rafa falou. Olha que interessante, Rafa. Tem um trabalho muito legal feito com militares que vieram de concussões, de lesões cerebrais, de whiplash. Como o Rafa muito bem falou, a grande parte dos pacientes com tontura cervicogênica vem de síndrome do chicote. Então, eles tinham alterações, reclamavam de tontura, e um grupo recebeu tratamento, reabilitação vestibular. O outro grupo recebeu somente exercícios de propriocepção cervical, de controle de propriocepção cervical. Qual você acha que foi o grupo que ficou melhor da queixa? Foi o grupo da propriocepção cervical. Então, olha que interessante. Eram pacientes com tontura, com desequilíbrio, mas que nos testes vestibulares não apresentavam alteração, mas apresentavam alteração na sinestesia cérvico-cefálica. Então, você tem que ser direto. Se você tem uma alteração de sinestesia, você tem que trabalhar a sinestesia e não usar exercícios vestibulares aleatórios simplesmente porque ele se queixou de tontura. Então, acho que isso fecha um pouco do que você falou aí, mas é que você falou, Rafa, literatura muito pequena em relação a isso até hoje. Boa, Pacheco, fica tranquilo, você vai voltar e você vai gravar coisa pra gente disso, então você vai falar bastante sobre o assunto, tá? Mas, de qualquer forma, para quem tiver interesse aí, Pacheco, eu acho legal deixar alguma dica para quem quiser se interessar, né? A gente já avisa, a gente vai deixar os artigos, principalmente esses guidelines que o Pacheco falou, acho que são interessantes para começar, né? Mas uma dica final aí para o pessoal começar a estudar e palavras de paz, amor e esperança antes que você se torne realmente o pai. Na real, você já é um pai, né? Ele só está dentro da barriga da Tati. Eu já sou pai há 29 semanas, cada vez mais babando pela barriga que eu tô vendo crescer. Já tem um ciumento na casa que é o nosso cachorrinho, o Bento. Ele já tá ficando meio esquisito, acho que ele tá percebendo.
Mas um conselho que eu dou, pessoal, para quem quer entrar no mundo da tontura é: não faça o que eu fiz. Antes de fazer o curso, eu comprei o livro de reabilitação vestibular e comecei a ler. Eu quase desisti, né? Então, assim, procurar literatura é legal, mas de verdade é muito difícil entender o que está sendo feito só de você ler os artigos. Então procurem pessoas que são capacitadas, né, que tenham as formações. No Brasil existem poucas pessoas. Então, aí em São Paulo, Foucault, tem a Flávia Donar, que é uma excelente fisioterapeuta. Acho que eu já passei até o contato dela para o Rafa alguma vez. Aqui no Rio tem o André Santos. Nós, na Abrafim, nós temos o departamento de fisioterapia vestibular. Então, talvez seja interessante seguir um pouco esse caminho. Quem são as pessoas do departamento, né? Eu, André, a Flávia, Letícia Aquino, Lázaro, Viviane, enfim, procure um departamento que a gente pode orientar bem. Cuidado com os gurus, é difícil, mas existem já os gurus espertos aí na fisioterapia vestibular. E eu acho que é isso, Rafa e Foucault, procurem realmente a fisioterapia vestibular quando você quer lidar com tontura. Né? Essa acho que é a melhor dica que eu posso dar. E não tentem ler os trabalhos antes, porque é muito... Bom, eu tenho minhas limitações. Eu tenho dificuldade de aprender as coisas, eu preciso ler várias vezes. Então eu não consegui. Talvez o Rafa tenha conseguido antes, que o Rafa é o outlier que nós temos. Mas eu tive muita dificuldade, cara. Foi muito complicado. Mas os materiais estão aí, já tem muito material legal. Eu vou passar para vocês esses 2 guidelines, não tenha dúvida. Posso até passar o livro também, que eu tenho PDF da reabilitação vestibular, que é bem legal. E gente, atenção com os nossos idosos aí que estão com desequilíbrio, muita atenção ao diagnóstico diferencial, né, na ideia de tontura e vertigem. A vertigem é uma tontura que roda, o desequilíbrio é uma tontura que não roda, como o Rafa falou, é uma alteração oscilatória. Isso já conduz o nosso raciocínio clínico para muitas coisas muito diferentes. E, pessoal, só para vocês terem uma ideia, aproximadamente 30% dos consultórios de otorrino, as queixas são tontura. Então, é um nicho enorme que precisa de profissionais que saibam trabalhar com esses pacientes. Eles estão aí, como o Rafa falou, subdiagnosticados. E, infelizmente, nós temos aversão a isso, porque primeiro é dentro da neuro, tudo que é dentro da neuro o pessoal tem medo, não gosta, porque demora, né? Ah, não, a VE demora a melhorar. Enfim, então são pacientes que precisam ter um diagnóstico, tem um subdiagnóstico aí e estão clamando por fisioterapeutas na área. Então é um bom nicho para quem quiser começar a trabalhar. Perfeito. Se não fosse, temos um compromisso agora, estaremos daqui a pouco ao vivo novamente. Queria agradecer Verdade. sua presença aí, Pacheco, uma grande pessoa que eu admiro muito. Obrigado por todos. Para mim foi uma grande aula aí. Eu espero um dia conseguir parar, estudar esse negócio com calma e aprender também a fazer uma manobra, pelo menos disso, e detectar. E acho que é isso, gente. Um grande abraço para todo mundo. Até o próximo episódio e até mais. Valeu. Eu que agradeço aí. Valeu, Foucault, valeu, Rafa. E fica uma frasezinha de efeito, já que você gosta, do Claude Bernard. Quem não sabe o que procura, não reconhece quando encontra. Por isso vem um diagnóstico diferencial aí. Sensacional. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.